E quem diria que nós estaremos esperando pelo lançamento de uma revista Veja. A Veja de hoje traz novos vazamentos da Vaza Jato contra o Sérgio Moro. E mostra que o Sérgio Moro não apenas foi chefe da acusação contra o Lula, mas contra vários outros réus. Isso é péssimo para o Moro, porque agora coloca vários réus contra ele. E péssimo também para a sociedade, porque alguns desses réus são criminosos, como o Eduardo Cunha. Imagina, tinha tanta prova contra o Eduardo Cunha e mesmo assim o Sérgio Moro agia como chefe da acusação. Gente, nós ficamos meses e meses e meses esperando uma delação do Eduardo Cunha, porque o Cunha sabe de tudo, porque o Cunha tem prova contra tudo, que o Cunha, ele mesmo falava que ele tinha prova contra centenas de parlamentares. E hoje a Veja mostra que a delação do Cunha não saiu porque o Sérgio Moro não quis. O Brasil inteiro foi feito de palhaço pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro disse para o Dallagnol que é contra a delação do Cunha. E ele falou isso sem sequer saber o conteúdo da delação. Porque o Sérgio Moro sabe que vários aliados dele, do PSDB, do PMDB, Temer, Aécio e outros, serão delatados. Então mostra a Veja de hoje que o Sérgio Moro ele não era um juiz contra a corrupção. Não. Ele era um juiz que ele queria prender certas pessoas, mas ele queria abafar toda a corrupção dos amigos dele. Talvez esse tenha sido o maior trabalho do Sérgio Moro, que é abafar a corrupção dos amigos. A delação do Cunha foi tão esperada e não saía, até caiu no esquecimento. Hoje, quanta gente não pergunta onde está o Eduardo Cunha? A gente até esqueceu da delação dele. A delação dele não saiu por causa do Sérgio Moro. Gente, tem uma coisa pior na Veja, que é o Sérgio Moro agindo como acusação, chefe da acusação, com vários réus, inclusive o Eduardo Cunha, que tem passaporte dele, que um banco da Suíça mostrou a foto do passaporte dele, dizendo, ele abriu a conta aqui, tá aqui o passaporte, tá aqui, tinha mais de 100 milhões na conta dele. Tinha tanta prova, o juiz não precisa agir com a acusação. O processo do Cunha pode ser todo anulado, com todas essas provas, ser refeito o processo inteiro. Claro que o Cunha não vai ficar solto nem um mês, porque o próximo juiz que pegar o processo dele, se for anulado, já decreta a prisão dele, porque tem 1 milhão de provas. Mas, caramba, Sérgio Moro, você ferrou os processos. Vários criminosos que podiam ficar anos e anos na cadeia podem ser soltos agora porque você é um juiz que não consegue o mínimo, que é respeitar a lei. Sérgio Moro desrespeitou a lei contra vários e vários réus. E agora é pior para ele porque se juntam vários réus para tentar anular seus processos. Não é apenas o Lula, que antes era a defesa do Lula dizendo que o Moro é suspeito para julgá-lo. Mas agora, a Veja mostrou hoje mais 4 ou 5. Mais 4 ou 5 réus vão pedir, e quantos outros depois, para anular o processo, para refazer o processo. A diferença entre o Lula e esses todos é que o Lula, como nós sabemos, não teve prova nenhuma, foi uma delação forjada. Inclusive, o Léo Pinheiro mandou ontem uma carta para a Folha dizendo que não foi coagido. O Léo Pinheiro está preso até hoje, a delação dele está parada na Procuradoria-Geral da República faz 5 meses e ele está esperando homologarem para ele poder ser solto. Então, o que ele fez foi mais ou menos uma pós-delação, falando, gente, essa delação é verdadeira. Só que não vale de nada, porque ele está preso e ele tem interesse nisso. Ele tem interesse em dizer que a delação é verdadeira, porque é o único jeito dele, um criminoso confesso, ser solto antes dos 26 anos aos que foi condenado. É a única chance do Léo Pinheiro. E agora, acontece o seguinte, nós ficamos igual palhaços esperando a delação do Eduardo Cunha, e o Sérgio Moro não quis. Ele mandou o Dallagnol. Gente, eu vou colocar o link na descrição que tem todos os diálogos revelados hoje. Você vai ver que o Sérgio Moro mandou o Dallagnol, ele falou, não quero a delação do Cunha. E o Dallagnol falou, fica tranquilo, a gente ainda não sabe, terça-feira vão vir os papéis da delação. Então eles nem sabiam o que tinha na delação, ele já não queria. Ele já avisou o escravo dele, que é o Dallagnol, falou, Dallagnol, não, Cunha não. E agora é uma nova suspeita contra o Moro que eu estou fazendo aqui e aí você liga os pontos. A Glaze perguntou para o Moro sobre o Zucoloto. Zucoloto, para quem não sabe, ele era sócio da Rosângela Moro, a esposa do Sérgio Moro. O Zucoloto, o Tacla Duran, que era o doleiro do Odebrecht e está na Espanha hoje, que ele não pode voltar para o Brasil porque ele seria preso no Brasil, o Tacla Duran disse que o Zucoloto pediu 5 milhões de dólares para fazer um acordo de delação dele, no qual o Tacla Duran não seria preso. Então ele ia pagar para não ser preso. O Tacla Duran pagou 600 mil dólares para um outro sócio da Rosângela Moro, que é o Marlos Arnes. Ele pagou para a empresa dele, ele tem os comprovantes, ele tem as conversas de WhatsApp
do Zucoloto pedindo 5 milhões. Assim, você paga 5 milhões, a gente faz um acordo de delação premiada, a gente reduz a sua multa, o taclador ia ter que pagar 15 milhões de multa, eles vão reduzir a multa dele para 5. Então, você paga 5 para mim, paga 5 para o governo e 5 você fica com você mesmo, tacladura, em vez de você pagar os 15. E você não vai preso. Essa é a denúncia do tacladura. Ele fugiu para a Espanha, ele mostrou o Moro colocou a Interpol atrás dele para ele ser preso, ele mostrou as provas e a Interpol retirou o tacladura da lista de procurados e disse que o Sérgio Moro violou o código de ética e violou o processo acusatório contra o tacladura. Então a Interpol viu as provas e a Interpol concordou com o tacladura. Realmente você foi extorquido. O Zucoloto é ex-sócio da esposa do Sérgio Moro. E agora a gente sabe que o Sérgio Moro interferia nas delações. Ele escolhia qual delação ia ser feita, qual não ia ser feita, antes mesmo de saber o conteúdo da delação. Então, agora as suspeitas sobre o Moro são muito maiores. Por quê? Porque antes se falava assim, quem faz delação é o Ministério Público Federal. Se o Zucoloto e o Marlos Arnes eram ex-sócios da Rosângela Moro, é só uma coincidência, não tem nada a ver com o Sérgio Moro. Ele é juiz, ele não tem nada a ver com delações. A delação premiada é o que faz com que uma pena de 20 anos seja reduzida para 2. Olha que vergonha, um criminoso, réu confesso, que comprou mais de 100 deputados, roubou mais de 100 bilhões, de 26 anos cai para 2. Essa é a delação premiada. Enfim, agora a gente sabe que não. O Sérgio Moro, ele interferia nas delações e escolhia qual seria feita. Então o fato da esposa dele ser sócia dos advogados que faziam as delações e que extorquiam os delatores, agora faz todo sentido. Para onde ia esse dinheiro? Não ia só para o Dallagnol, certo? Não ia só para o Zucoloto, não ia só para o escritório de advocacia. Era uma propina paga também ao juiz. Isso é o que está ficando cada vez mais óbvio. E é por isso que quando a Glaze fez essas perguntas, tem num vídeo no canal do Plantão Brasil, a Glaze fazendo as perguntas e filmando a cara do Sérgio Moro em cada pergunta. No momento em que ela fala Marlos Arnes, o Moro coloca a mão na cara. No mesmo momento o Moro coloca a mão na cara, aí ele fecha o olho e ele tenta se concentrar. Depois da Glaze, quem perguntou foi o deputado Glauber, aquele que chamou de juiz ladrão. O Moro aproveitou a confusão e saiu correndo. O Moro não quis responder as perguntas sobre o Zucoloto e o Marlos Arnes, sobre os ex-sócios da esposa dele. E a Glaze perguntou, Moro, você viajou ao exterior, à Europa, com o Zucoloto? O Moro não respondeu, ele fugiu. O juiz fujão, por quê? Porque ele sabe que se ele responder, ele vai estar gerando prova contra si mesmo. E ele está no direito dele. Gente, no Brasil, no mundo inteiro, você não é obrigado a gerar provas contra si mesmo. Ninguém é obrigado a gerar provas contra si mesmo. Então ele não é obrigado a responder. Não era uma CPI. Numa CPI ele é obrigado a responder, porque se ele não responder, isso pode ser usado contra ele. Mas, como ele foi apenas convidado, ele podia não responder. Mas a não resposta dele agora diz muito. E porque está claro que o Sérgio Moro interferia nos acordos de delação premiada. Ele escolhia quem fazia delação e quem não fazia. E no Eduardo Cunha, que ia delatar centenas de parlamentares, centenas, o Eduardo Cunha ia colocar o Brasil de cabeça para baixo. O Eduardo Cunha sabe de coisas de todos os partidos. O único partido que não era próximo do Cunha era o PT. Era o único partido que odiava o Eduardo Cunha, que foi o partido que fechou questão para a cassação do Eduardo Cunha, foi o PT. Inclusive o Cunha decidiu impeachment a Dilma, decidiu o impeachment da Dilma quando o PT fechou questão de não, vamos votar pela cassação do Cunha. Aí o Cunha soltou o impeachment da Dilma. E aí foi quando o Janot, procurador-geral da República, para quem não sabe, o Janot era procurador-geral da República, ele tinha tudo do Cunha na mão dele, porque naquela época não estava no Moro, o Cunha ainda era parlamentar, e ele segurou, ele sentou em cima daquela investigação até o impeachment. Uma semana depois do impeachment, ele soltou tudo contra o Cunha. Cunha foi cassado pouco tempo depois, caiu nas mãos do Moro, que abafou a delação premiada do Cunha. É só no Brasil que esse tipo de coisa acontece, gente. Então agora a casa do Sérgio Moro está caindo. Como falou o Zé de Abreu ontem, ele disse, a Veja de hoje vai acabar com a carreira do Moro. E realmente isso acaba com a carreira do Moro. A Veja é a revista mais antipetista que existe. Não tem como dizer que a Veja é vendida, que a Veja é petista. E a Veja acaba com o Moro. Gente, compartilhe o vídeo. Espalha. E, gente, espalhem esse tipo de informação, principalmente com as pessoas que não acompanham o noticiário político. Com as pessoas que são mais leigas. Essas são as pessoas que a gente tem que convencer. São as pessoas que a gente tem que mostrar para elas o bandido que era o Sérgio Moro. Que é o Sérgio Moro. Curte o vídeo, inscreve no canal. Falou!